Olá, pessoal, mais um vídeo de perguntas dos inscritos, né? E trago novamente uma pergunta do Lucas, que ele pergunta sobre literatura. Eu já tenho uns vídeos sobre literatura, mas eu aproveito e falo de alguns livros recentes que eu adquiri. Então, essa questão de literatura, como está se falando de alguém que está iniciando esse tema de história do cristianismo primitivo, né? Eu sugeri algumas obras recentes que são, todas as obras que eu vou citar são obras que estão na livraria, tá? Ou na Amazon, ou na própria livraria Paulus, né? A livraria Vida Nova e na livraria Paulinas, né? Que são onde eu costumo comprar, são nessas três principalmente, né? As quatro, né? E na Amazon também. Então, esses livros não são difíceis de encontrar, são todos recentes, publicações recentes, né? Então, primeiro é um livrinho fino, tá? Gostei muito desse aqui, do James Dunn, Jesus em Nova Perspectiva. Então, ele vai falar desse retrato do Jesus histórico, vai falar sobre as buscas do Jesus histórico, né? Vai dar um cenário geral e principalmente destacando a questão da tradição oral no cristianismo primitivo, que é um tema bastante caro aí ao James Dunn. O James Dunn ele também vai ter mais completo, que é esse aqui. Mas esse aqui eu deixaria para uma segunda etapa, né? Que é o Jesus recordado. Esse daqui é quase que um resumo, uma síntese do Jesus recordado. Ele pega os pontos principais. Então, recomendaria esse livro aqui do James Dunn. Segundo que eu recomendaria, ainda de introdução, isso aqui do Eduardo Hornaet, Jesus de Nazaré. Também é uma síntese bastante interessante, introdutória, fala aí da passagem de Jesus, aí os pontos principais, fala dos evangelhos e recomendo também uma leitura bastante simples. Agora, outro livro aqui que eu já recomendo, já é um livro assim, já não é tão introdutório, já começa a entrar mais profundo, começa a te dar mais referências bibliográficas, do Craig Blomberg, Introdução aos Evangelhos. Tá? Inclusive, eu tenho até uma playlist aí já começando a falar sobre ele. Então, ele vai falar sobre os quatro evangelhos, a origem dos quatro evangelhos, a autoria, quais são os principais temas dos quatro evangelhos, e também ele vai ter, nos últimos, na parte 4, né, ele vai falar sobre Jesus histórico. Então, ele vai ter um capítulo só sobre Jesus histórico. E nos capítulos iniciais também ele fala sobre o contexto político, o contexto religioso, outras religiões, ali daquela área. Então, é muito bom, uma introdução bastante interessante e já aprofundada também do Craig Blomberg. E outro livro aqui que eu sugeriria, também, ó, já é um livro um pouco mais grosso, do Raymond Brown, Introdução ao Novo Testamento. Ele vai passar pelos 27 livros, falando do que se trata o livro, qual a autoria, qual a datação provável, discute esses temas com uma certa profundidade, tá? Fala sobre a questão dos manuscritos do Novo Testamento, dá uma geral sobre isso, o contexto político-social, o contexto religioso e filosófico do Novo Testamento. Então, é bastante interessante também. E fala dos 27 livros, né? Livro por livro. Então, no final, nos apêndices, ele até tem um apêndice que ele fala sobre o Jesus histórico, mas é bastante curto, tá? É bastante pequeno, mas o foco dele aqui maior realmente é do Novo Testamento, dos 27 livros, tá? Então, excelente livro do Raymond Brown, e ele é um livro que é um erudito, tá? Esse Raymond Brown é cristão, o Craig Blomberg também é. Aqui todos que eu falei são de cristãos, tá? E o do Raymond Brown, inclusive, recebeu o imprimatur da Igreja Católica, tá? Sinal de que não tem nada que contrarie a fé católica aqui nesse livro aqui. Mas é um livro usado em seminários, é muito, muito bom. E é reconhecido como um grande acadêmico, né? E outro livro que eu termino, então, minha série aqui, é esse aqui, Jesus Fora do Novo Testamento,
do Robert Van Woerth. Aqui vai estar com a questão do Jesus histórico e vai tratar sobre o que nós temos, né, sobre o Jesus fora do Novo Testamento. Tá? Não há por que a gente se desfazer do Novo Testamento. Tá? Ele só está complementando. Né? Então, você teria esse livro do Raymond Brown e do Craig Blomberg para falar dos evangelhos, que é a nossa principal narrativa de Jesus histórico. E esse aqui vai falar do que está fora. Então, ele vai falar do Flávio Josefo, toda a polêmica que envolve o Flávio Josefo, ele vai falar sobre o Plínio, enfim, Suetônio, Tácito, Luciano de Samosata, Celso, e vai falar de todos onde Jesus aparece, onde Jesus é descrito, né? Então, e é um livro bastante completo, ele fala sobre todas essas abordagens. Vai falar também dos evangelhos gnósticos, do Talmud, mas que não são referências consideradas historicamente confiáveis. Ele vai explicar o porquê. Então, são esses livros aí que eu traria aí para falar sobre Jesus histórico, sobre cristianismo ali primitivo, né, do primeiro e segundo século. Né? Esse seria a referência, então, que eu traria. E, para terminar, mais um, para avançar um pouco no tempo, tá? História da Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, Daniel Hopes. Esse aqui é um autor católico e ele vai falar sobre a história da igreja do ponto de vista da igreja. Né? Então, é uma introdução interessante. Ele vai dar uma abordagem do ponto de vista da igreja. Para fazer o contraponto, né, mostrando a história da igreja de alguém mais crítico do ponto de vista da igreja, o nascimento do cristianismo, do John Dominic Crossan. Também vai falar ali, aqui vai falar dos primeiros séculos. Esse aqui do Daniel Hopes vai falar até o século IV, até Constantino, mais ou menos. Né? Esse daqui não chega a avançar até Constantino, vai falar dos mais ou menos ali de Jesus e de Paulo, os primeiros apóstolos. Né? Essa primeira geração de apóstolos. Né? Falar sobre o evangelho que, vai falar sobre as primeiras comunidades cristãs, os códices, a transmissão do texto, a escatologia que cercava aquelas comunidades, os itinerantes carismáticos, né? As primeiras comunidades, e fala muito do evangelho de Tomé e do evangelho que também. Então ele dá um cenário bastante completo e dentro de uma visão mais crítica. Então, são essas sugestões que eu daria aí para a literatura sobre essa questão do cristianismo primitivo e do Jesus histórico. Muito obrigado, então.